Oi pessoal, bem-vindos à nossa live que a gente vai fazer hoje. É sobre uma enquete que eu coloquei no nosso perfil do Instagram na terça-feira de ontem. E a pergunta era o seguinte: você sabe a diferença entre preenchimento facial, harmonização facial e MD Codes? Entre outros temas, vamos dizer assim. Porque hoje está muito comum isso, né? Muito nas mídias a gente vê muita definição e que na verdade não são definições tão claras. E as pessoas que se importam com isso, que querem fazer procedimentos de rejuvenescimento usando preenchedores, elas ficam confusas. Às vezes eu estou com um paciente no consultório e aí a pessoa me pergunta: isso é harmonização facial ou é o MD Codes? Então eu resolvi fazer isso. E interessantemente, naquela enquete que eu fiz na terça-feira, 5% das pessoas sabem qual que é a diferença. E desses 5%, a maioria são pessoas dessa área, quer dizer, cirurgiões plásticos, médicos estetas, dermatologistas e tal. Então eu achei interessante falar sobre isso. Primeira coisa, desde quando a gente faz isso? Bom, os preenchimentos faciais são do início do século XX. Lá para a década de 80 começaram as injeções de gordura. Quando eu fiz a residência com o professor Pitangui, em 1991 especificamente, a gente já fazia lá preenchimentos com colágeno. Daí a coisa explodiu. Veio metacril, veio ácido hialurônico, várias opções. Então, o que se usa na verdade? Os preenchedores, que é o que a gente vai falar agora, eles são feitos de materiais não absorvíveis ou materiais absorvíveis. Podem ser usados para face, para mãos, para bumbum, para panturrilha, etc. Os preenchedores não absorvíveis, quer dizer, os que ficam, são o metacril, o silicone, PMMA. Eles têm uma indicação, exceto o silicone, que no Brasil é proibido. Mas a tendência no mundo inteiro, e também aqui no Brasil, é que os preenchedores sejam à base de ácido hialurônico. Ácido hialurônico. É um nome meio complicado. Por que foi feito isso? Porque na nossa derme, em meio às fibras de colágeno, fibras elásticas e fibras reticulares, a gente tem uma espécie de cola, que é o ácido hialurônico, além de água e outras coisas. Então a indústria, nos anos 90, ela decidiu produzir em laboratório alguma coisa semelhante ao nosso ácido hialurônico. A gente tem ácido hialurônico no nosso corpo. O problema é que o nosso ácido hialurônico ele é produzido e destruído imediatamente. Então o que a indústria fez? Bom, como é que a gente vai fazer? Vamos escolher uma coisa que seja, vamos dizer, natural ao nosso organismo. Então foi desenvolvido o ácido hialurônico, é uma engenharia genética que se faz em cima de bactérias. E esse ácido hialurônico, então, esterilizado, ele é usado para isso, para os preenchimentos. E aí vem a dúvida, afinal de contas, qual é a diferença? Geralmente, quando a gente tem um preenchimento simples, com o ácido hialurônico, e aí vem várias marcas no mercado, né, que as pessoas também ficam em dúvida, porque você ouve dizer Juvederm, Belotero, Perfecta, Perlane, Restylane, isso são nomes comerciais, né? E todas as indústrias que produzem géis de ácido hialurônico dão esses nomes. A diferença desses nomes é porque cada empresa desenvolve uma tecnologia para fazer com que esse ácido hialurônico que a gente vai injetar, ele dure o máximo possível. Por quê? O nosso ácido hialurônico original, vamos dizer assim, ele é produzido e destruído imediatamente. Então as empresas têm tecnologias específicas para fazerem com que o ácido hialurônico que a gente vai injetar no organismo do nosso paciente permaneça por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Existem marcas hoje no mercado que duram até 2 anos, 2 anos e meio. Então, a diferença de nome é a diferença da qualidade do produto e, especialmente, ao tempo que esse produto vai ficar
no nosso organismo, quer dizer, na nossa face, nossa mão, etc. Então, o médico decide por uma marca específica, né? Vamos dizer Juvederm ou Belotero ou seja lá o que for. Então você decide por aquele produto. Então, quando o meu paciente tem vamos dizer, um pequeno defeito, né? Quer dizer, uma simples depressão no seu rosto, eu vou fazer a injeção de ácido hialurônico naquela região, numa região então específica. Daí a gente chama de um preenchimento. No caso, um preenchimento facial. Quando eu tenho o diagnóstico e a intenção de fazer um trabalho mais completo em relação ao rosto, e aí a gente está falando de rejuvenescimento, embora essa palavra é meio complicada, porque rejuvenescer é uma questão mais espiritual, mas de qualquer modo a gente diminui as marcas que a nossa face tem. Então, quando a gente usa o ácido hialurônico em pontos específicos para fazer o levantamento da face, quer dizer, suavizar essas marcas que a gente tem, e em pontos exatamente definidos, a gente chama de MD Codes. Isso foi desenvolvido pelo Dr. Maurício de Maio, que é um cirurgião plástico brasileiro. Foi extremamente inteligente, porque a gente já fazia os preenchimentos faciais, mas ele teve a sacada de entender que em determinados pontos, a gente, ao injetar profundamente, a gente fazia a elevação dos tecidos da face, e sem fazer volume, que é o que todo mundo tem medo. Então, preenchimento facial é numa área isolada, que seja só um pouco na boca, na face de modo geral, é o preenchimento. Se eu estou fazendo um tratamento para, a gente chama de uma redefinição facial, a gente está usando pontos específicos, eu vou usar o termo MD Codes, que seria Medical Codes. O que são esses codes? São pontos específicos que o Dr. Maurício de Maio definiu e a gente, ao fazer isso, então, a gente eleva a face. Tem alguns médicos, cirurgiões plásticos e dermatologistas, que usam a expressão lifting líquido. Quer dizer, o que é lifting? Lifting é a elevação, to lift, elevar a face, usando um líquido, no caso é um gel. Então, para não ter confusão, lifting líquido, MD Codes, é basicamente a mesma coisa. Então, os três termos. Preenchimento facial é uma coisa isolada. MD Codes é o preenchimento usando pontos específicos da face, usando-se a anatomia da face para levantar, para redefinir a face sem dar volume. Porque uma face cheia, injetada, nem sempre é uma face bonita e natural. E o terceiro termo, que a gente está vendo muito cada vez mais, é a harmonização facial. O que é a harmonização facial? É quando eu faço o rejuvenescimento facial usando preenchedores, especialmente o ácido hialurônico, em áreas específicas para se fazer a elevação da face, porque naturalmente a gente perde tecido ao longo do tempo e a nossa face murcha e ela cai formando sulcos. Então, a harmonização facial, a gente vai usar os preenchedores, mas eu posso lançar mão de mais coisas, como, por exemplo, fios de sustentação, a própria toxina botulínica, pequenos procedimentos de elevação. Então, o conjunto que a gente pode englobar mais procedimentos que não só o preenchimento é a famosa harmonização facial. Como que a gente decide isso? A pergunta comum no consultório é: quando é que indica qual procedimento? Depende, na minha opinião, do que o paciente se queixa e do que eu estou vendo em termos de alteração, né? Porque na cirurgia plástica hoje em dia a gente está enfrentando uma situação complicada, porque assim, pessoas que têm talvez uma visão não tão global, né? Eles estão dizendo muitas vezes que procedimentos específicos substituem procedimentos cirúrgicos, né? Não se faz mais plástica de face porque a gente só faz um preenchimento facial. Isso é mentira. As pessoas que têm indicação de um preenchimento facial, elas vão fazer o preenchimento facial, e as que têm indicação de uma cirurgia plástica vão fazer a cirurgia plástica. O médico
mesmo que não seja cirurgião plástico, ele tem que ter esse discernimento e essa sinceridade, essa honestidade de dizer ao paciente qual é o melhor procedimento que ele vai fazer. Então, mais uma vez, se eu tenho pequenos defeitos, um preenchimento facial. Se eu quero levantar a face, recolocando o tecido que a gente perde ao longo do tempo, usando pontos específicos com um efeito lifting, vamos dizer, quer dizer, a elevação do rosto, eu estou fazendo um MD Codes. E se eu estou fazendo isso e lanço mão de mais coisas, tipo fio, e é interessante, por que o fio? Quer dizer, eu já não estou levantando a face com preenchimento, para que usar fio? Porque algumas faces elas têm um peso especial e eu não vou conseguir subir essa face só com o procedimento de preenchimento. Então, na minha opinião, a gente precisa fazer um fio, desde que não seja indicação cirúrgica. Eu vou fazer o fio de sustentação, eu vou diminuir o máximo o peso do rosto. Meu rosto, por exemplo, já tem indicação de um fio. Eu boto um fio, colocaria, se eu estou tentando fazer em mim, porque nem sempre é fácil. Embora eu tenha amigos que eu confio muito, mas enfim. Então, numa face como a minha, seria um fio primeiro, e o que sobra eu vou fazer um MD Code, entende? Então, isso eu chamo de harmonização facial, né? Então não existe assim, esse mundo que a gente está vivendo, independente da pandemia, a gente está vivendo um mundo em relação ao rejuvenescimento de opções. A gente tem vários tipos de tratamentos, as cirurgias, os procedimentos ambulatoriais, os procedimentos menos invasivos, então cada paciente tem uma indicação específica. A gente não está mais vivendo aquela era em que vai se dizer qual o melhor tratamento para rejuvenescer. Não existe o melhor, existe o mais adequado para você, não é? Isso é um diferencial, quer dizer, as pessoas não ficam mais procurando uma novidade que vá tirar do trono um procedimento que tem se usado. Não, a gente vive uma somatória. Evidente que a tecnologia, principalmente a cirúrgica, com novas técnicas e também procedimentos não invasivos, com novos lasers, novas tecnologias, elas são opções que vêm sendo agregadas com todo esse boom que o mundo está vivendo. Mas é muito difícil a gente dizer que isso substitui aquilo. Então, é isso. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, são interessantes. Uma delas é preciso fazer um teste antialérgico quando a gente vai fazer um preenchimento? Existem trabalhos que dizem que não precisa, porque o ácido hialurônico, né, que a gente usa nos preenchimentos, na harmonização facial e no MD Codes, ele é o mesmo que a gente tem no nosso organismo. Na verdade, ele é muito similar ao que a gente tem. Mas existem composições que a indústria usa para produzir esse produto. Então, na minha opinião, não custa nada a gente fazer um teste, né? Um teste antialérgico. A gente faz um testezinho na pele do antebraço do paciente, aguarda-se um tempo para ver. Se não há alergia, nenhum tipo de reação, a gente faz. Isso é polêmico, eu sei. Existem colegas que dizem que não precisa e tudo. Mas, na minha opinião, eu acho que não custa nada, né? Existem pessoas perguntando também, se eu faço um procedimento, por exemplo, o MD Code, eu fico impedido de fazer no futuro um procedimento cirúrgico? Quer dizer, eu fiz o MD Codes hoje, eu estou mais jovem, daqui a alguns anos eu tenho uma indicação e eu quero fazer uma plástica de face, quer dizer, um lifting facial. Existe algum inconveniente? Não. Não, porque o ácido hialurônico ele é absorvido com o passar do tempo. Dependendo da marca que se usa, ele vai ficar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, existem relatos. E quando esse tecido desaparece, você volta ao estado inicial que você tinha. Tem outra pessoa perguntando também, muito interessante a pergunta, se você usa ácido hialurônico, seja no MD Codes, seja na harmonização facial ou um preenchimento simples, existe algum dano para os seus tecidos? Não.
Não existe nenhum dano, porque é um produto biocompatível, a gente faz injeções de volumes pequenos, né? Quer dizer, e aí que dá a diferença de um bom trabalho. Aliás, no século III, a gente tem o Dr. Galeno, que foi um médico daquela época, ele já falava que a diferença do remédio e do veneno é a dose. O mesmo medicamento que te salva, te mata. E é o que a gente vê por aí. MD Codes, harmonização facial ou preenchimento facial não são sinônimos de desfiguração da pessoa. Essas pessoas que a gente vê por aí com bocas imensas, com rostos imensos, com mandíbulas imensas, isso não é legal, né? Embora cada um tenha um nível de um padrão de beleza, tanto o paciente quanto o médico, mas não é bacana, porque a pessoa fica ridícula. E é um medo que a gente vê no consultório quase toda vez que a gente propõe um desses procedimentos. Então, assim, o produto bem colocado, no lugar certo, para suavizar suas marcas de expressão e para rejuvenescer também, deixar seu rosto mais leve, não te deixa desfigurado e com o passar dos anos não te traz um problema. Eu tenho várias pacientes que têm feito procedimentos nesse sentido, de preenchimentos em geral, MD Codes, harmonização facial, e que já fizeram o primeiro lifting. E depois do lifting, quer dizer, da plástica de face, a gente pode inclusive usar um pouco do próprio MD Codes para terminar um trabalho. Existem pacientes que a gente opera a face e por mais que você leve os tecidos, ainda fica faltando um pouquinho. E não existe nenhum inconveniente de você fazer depois da sua plástica, fazer um preenchimento, né? Existem muitas perguntas interessantes, que não é bem do nosso tema aqui. A Tereza Melhorini, por exemplo. Oi, Tereza. Antigamente as plásticas ficavam muito desfiguradas enfim, hoje ficam um pouco mais naturais. E ela está perguntando por que a boca fica mais puxada. Tereza, isso aí depende da técnica, sabe? Quando a gente faz uma plástica que as pessoas ficam bem, que ninguém percebe, elas simplesmente estão mais naturais, isso não é um grande feito, porque as técnicas são publicadas desde os anos 50, né? O professor Pitangui mesmo, com quem eu estudei, ele publicou muita coisa sobre isso. Então você saber levar o tecido, porque na plástica a gente corta, a gente descola e traz a pele. Então a direção que a gente eleva esses tecidos, isso já está determinado, não é? Mas tem gente que insiste em levar para cá, aí puxa o pescoço para lá, e tem uns que dão uns pontos, que levantam assim, fica aquela boca de coringa. Olha, eu vou te dizer, eu não sei como é que conseguem fazer, porque é um negócio tão esdrúxulo que só aquele cirurgião vai poder explicar. Não é natural, eu não sei. Uma plástica de face ou um preenchimento facial, ela tem que ser natural, não pode deformar ninguém. A Márcia, oi Márcia, está perguntando sobre o preenchimento de gordura. O preenchimento de gordura, ele foi estudado, desenvolvido nos anos 80 para 90. E naquela época haviam muitas dúvidas em relação se esse preenchimento duraria, se era seguro, etc. O que a gente sabe hoje é que o preenchimento de gordura ele é extremamente seguro, natural, fica bacana, embora eu tenha uma certa restrição com a gordura, porque diferentemente dos preenchimentos com ácido hialurônico, a absorção da gordura ela não tem uma regra muito clara. Dependendo da técnica que o cirurgião vai fazer, de aspirar a gordura durante uma lipo e depois preparar essa gordura, o que significa isso? Antigamente, os cirurgiões, a gente tirava e injetava no rosto. O que acontece? Havia uma absorção muito grande dessa gordura e às vezes absorvia mais um lado, menos o outro. De uns anos para cá, existem trabalhos que mostram que o processamento da gordura, principalmente com centrifugação e a aspiração, retirada de líquidos que a gente não precisa, o óleo residual, quer dizer, a gente chama de gordura pura. Quanto mais eu preparo essa gordura, mais eu tenho uma manutenção das células. Ou seja, se antigamente 80% era absorvido, hoje em dia talvez 20%, 40% são absorvidos, mas ainda assim não é uma regra. Então quando você faz, por exemplo, na boca,
eu nunca uso gordura na boca, porque essa absorção, essa relocação da gordura não tem uma regra muito previsível. E às vezes as pessoas fica exagerado o negócio. Então, agora, existem pessoas que têm rostos muito magros, às vezes por acidentes, às vezes por problemas de saúde, né? Existem doenças consumptivas que você perde a gordura do rosto. Então, o enxerto de gordura é muito legal. O que eu não acho que é legal é a gordura para áreas muito delicadas, mas para a estrutura geral do rosto, a gordura é muito legal. E você pode chamar o enxerto de gordura de preenchimento facial também, de harmonização facial também. Só não dá para chamar de MD Codes, porque o MD Codes a gente precisa injetar com agulha em muitos pontos, outros pontos com cânula, mas para se injetar junto do osso, que é o típico do MD Codes, não dá para fazer isso com gordura. Tem que ser com ácido hialurônico. Enfim, tem muita gente mandando pergunta. Isabela, oi Isabela, Nelise, Vitória, Sara, muita gente bacana. Bom, tem pessoas perguntando sobre custo, não tem jeito, a gente tem que ver o paciente, né? Ver qual é o procedimento mais adequado. Bom, a Jane, oi Jane, está perguntando sobre essa questão do dentista fazer os procedimentos. Bem, houve uma briga aí entre médicos e dentistas em relação a esses procedimentos. É polêmico isso, né? Mas os dentistas, eles têm a permissão do CRO, né, do Conselho Federal de Odontologia. Muitos fazem cursos e muitos fazem tratamentos muito bons. Quer dizer, eu digo sempre assim, o sol nasceu para todo mundo, né? Mesmo sendo médico, cirurgião plástico, dermatologista, eu acho que a questão é você ter uma formação bacana, né? É evidente que existem procedimentos simples que você não precisa fazer 1 ano de curso, né? Obviamente que não, mas quanto mais formação você tem, é bacana, porque embora não te livre de complicações, mas faz com que as complicações sejam talvez menos prevalentes, não é? Mas o mais importante, eu acho, gente, é assim, seja lá o profissional que vai fazer, o cara tem que ter, ele ou ela, tem que ter uma excelente noção de bom senso, sabe? De proporções, de anatomia de face, né? Existe uma coisa assim, tipo, fulano sabe mais anatomia que o ciclano. Bom, eu acho que todo mundo que passa por uma universidade, você tem que ter uma formação, isso é básico. Todo mundo tem que ter uma formação que é necessária, e eu vou dizer que é uma formação uniforme, não é? Depende do interesse daquele aluno que está se formando, que está estudando. Então você tem que ter uma noção de anatomia, porque a gente tem visto, infelizmente, desastres por aí, necroses, né? Que é interessante a gente comentar sobre isso, o lado ruim, as complicações. A gente tem visto necroses de nariz, pessoas perdem tecido. O que é isso? Isso é normal? Não, não é normal. É como um avião que cai. Não é normal. Aconteceu alguma coisa muito estranha. Mais importante, quando você sabe da anatomia, você sabe onde estão os vasos. Se há uma necrose, é porque alguma coisa foi injetada dentro de um vaso. Então o produto, no caso o preenchedor, o preenchimento, ele obstruiu aquele vaso e o sangue não vai chegar mais numa região determinada, então aquela região vai morrer. É o que a gente chama de necrose, né? Essas necroses são terríveis, existem casos de cegueira, mas são casos tão esdrúxulos de pessoas que usam agulha aonde não pode, onde existem veias e artérias, como tudo em medicina, né? Se a gente for achar que isso é normal, imagina, o sujeito fez uma plástica de face e cortou a carótida. O sujeito fez uma cesárea e amarrou o ureter. Quer dizer, não dá, foi um acidente horroroso, foi uma falta de atenção, não é? Então, assim, eu acho que a pessoa tem que ser treinada, ela tem que saber anatomia, ela tem que ter uma honestidade com o paciente, quer dizer, olhando nos olhos, dizer, olha, me desculpa, mas isso aqui é uma cirurgia plástica, eu não sei, eu não faço, eu vou te indicar alguém.
Ou então, olha, isso não é uma cirurgia plástica, não precisa, pode ser só um procedimento menos invasivo. Quer dizer, a honestidade, que está cada vez mais rara nesse mundo, ela tem que estar valendo o tempo inteiro, em qualquer profissão. Na medicina nem se fala, não é? E principalmente quando você lida com estética, mais ainda, porque a pessoa, ela quer melhorar, ela está te entregando aquela aparência, traz uma dificuldade de aceitação qualquer, e você tem que trabalhar aquilo ali, devolvê-la melhor. A gente não é Deus nem infalível, mas a gente tem que tentar melhorar. Para isso, você precisa então da anatomia, um bom senso estético, saber o processo do envelhecimento facial, por que a gente tem o bigode chinês, de onde vem, cadê os ligamentos da face, o que tem depois dos músculos. Quer dizer, é um conjunto de informação. E depois, meus amigos, eu acho que o profissional que você escolher, ele tem que saber lidar com complicações. Entende? Eu não vou dizer essas complicações horrorosas, mas existem assim irregularidades, pode acontecer uma retração ou uma fibrose. Você tem, o seu profissional, ele tem que saber resolver aquela complicação. Às vezes, a gente não é melhor que ninguém, mas às vezes eu recebo pacientes no consultório que fizeram preenchimento ou MD Codes com um determinado profissional e que não sabia lidar com aquele problema que apareceu depois do procedimento. Não é? Quer dizer, como pode isso? O sujeito fez um preenchimento nos lábios, na boca. Lá em Dubai, por exemplo, é uma epidemia de bocas imensas, artificiais, horrorosas. Então, quer dizer, o sujeito faz um preenchimento de boca, fica uma bola aqui e não sabe resolver. Como que faz? Você não acha? Então, assim, quando você vai a um procedimento, um profissional que você escolher, você tem que interrogar, você tem que perguntar, bom, e se acontecer, o que pode acontecer isso? E se acontecer, como a gente resolve? Você tem que perceber isso, né? Oi, Lucimeire, obrigado, querida. Muito bem, muito obrigado. Tem gente me mandando abraço e tudo. Eu fico muito feliz que vocês estão todos aí vendo enfim, espero que é isso, que tenha ajudado vocês de algum modo. Então, minha gente, a partir de hoje, se você quer fazer um procedimento de rejuvenescimento facial com essas injeções maravilhosas que a gente vê por aí, não tenha dúvida. A melhor opção que o mundo tem aceito, de um modo geral, é o ácido hialurônico. Quando você escolher o seu profissional, ele, de acordo com a experiência, com conhecimento técnico, ele vai escolher a marca, quer dizer, o produto que melhor lhe convier. Não pode ser porque é mais barato. Tem que ser o que tenha esterilização, pesquisa por trás do produto e que dure o máximo possível, né? Como eu falei, existem produtos que chegam a 2 anos e meio. Então, o sujeito vai escolher um produto, ok? Aí você vai passar para o seu médico ou médica a sua queixa. Tipo, eu tenho bigode chinês. Ele ou ela vão ter que analisar. Bigode chinês é porque o rosto está caindo, porque os ligamentos estão se perdendo, houve uma perda de tecido, a gordura, por exemplo, quando você emagrece e malha muito, então o rosto esvazia, então ele cai e forma-se o bigode chinês. Então a partir daí, eu vou fazer um preenchimento facial simples, só no bigode chinês? Talvez não. Você tem que ter uma visão um pouco mais completa, global, tridimensional. E entender, isso é uma cirurgia ou basta um tratamento de um preenchedor? Aí o médico, a médica vão definir junto com você. Sugerir, tudo bem, o bigode chinês é que te incomoda. Se eu fizer um preenchimento só aqui, o resultado é pobre. Às vezes a gente preenchendo aqui, eu empurro esse gordo, afunda lá em cima e a impressão é que esse gordo, a gente chama de dobra nasolabial, ela fica mais aparente, quer dizer, mais proeminente, porque a gente empurrou um pouquinho. Então você precisa analisar a face como um todo, né? O seu médico tem que fazer isso. E aí ele vai te sugerir, não, a gente vai começar por aqui, porque se eu fizer só no bigode chinês, eu não vou resolver o problema. Entende? O médico ele tem que analisar para o paciente. O paciente te traz uma queixa, mas é obrigação do médico avaliar isso. Não pode ser assim, mas ela só quis o bigode chinês. Não, você pode fazer só o bigode chinês, desde que o paciente entenda que se fizer um pouco fora dessa área, sem dar volume, o resultado fica muito mais
mais natural, mais bacana, não é? Então aí o seu médico ou médica vão definir. Tudo bem. Então você não quer, o seu bigode chinês te incomoda. Mas a gente, para chegar aqui a um resultado bom, sem excesso de volume, eu vou começar ali. Eu vou fazer injeções nesse osso que a gente tem, próximo do periósteo, e essas injeções tendem a fazer esse efeito lifting, de levantar o rosto. Isso é MD Codes. Ah, tudo bem, mas eu tô com essas linhas na testa aqui. Ah, vamos fazer um Botox. Tudo bem, então se eu fiz aqui, fiz lá, próximo do mais Botox, isso é uma harmonização facial. Esses conceitos são muito elásticos, evidente. Não existe um consenso mundial sobre isso, né? Alguém pode estar ouvindo e pensar, não, mas o MD Codes, você usa o Botox para as linhas de expressão também. Lógico, o Maurício de Maio fala sempre isso. Mas pelo que a coisa está evoluindo, porque isso tudo é muito novo, né? Na minha concepção, a coisa está indo nesse sentido, quer dizer, mais procedimentos em níveis diferentes, eu chamo de harmonização facial. Ok? Oi, Marcela, tudo bom? Normalmente, se eu começo a tratar primeiramente na lateral e depois na parte medial, exatamente, Marcela, a queda do nosso rosto, pelo tempo que passa, a gente perde gordura. Sabe por que a gente perde a gordura? E por que o rosto cai? Porque durante a vida inteira a gente movimenta a boca, a gente movimenta as estruturas. Então os ligamentos que prendem as camadas de tecido na face, eles vão se alargando, não é? E aí eles se mantêm onde eles estão, mas eles perdem aquela capacidade de retração, de modo que os tecidos diminuem um pouco, principalmente a gordura, mas os tecidos vão desabando, sabe? Existe um colapso que vai tendendo a acontecer nas nossas faces. Então, se eu faço preenchimentos aqui, depois ali, eu estou puxando mais o tecido. Então, de um modo geral, um preenchimento bacana, seja o MD Codes, a harmonização facial, a gente tem que vir da periferia para o centro. Quer dizer, eu preciso repor tecido, onde esse tecido primeiro se perde, o envelhecimento ele começa nessa área aqui assim, aí depois bate no ligamento, aparece o bigode chinês, a papada, etc. Então a gente precisa criar sustentações laterais, sabe? E aí depois a gente faz a parte interna, ok? Oi, Maria Pinheiro, se pode usar o ácido nas linhas? Claro! O ácido hialurônico, ele vem hoje em dia no mercado de dois jeitos, ou um gel ou um líquido. E é mais ou menos isso. Oi, Maria Helena, ela está perguntando mais ou menos a mesma coisa. Bioestimulador de colágeno, ácido hialurônico, botox e fio. Bom, isso tudo é a harmonização facial, mas voltando para Maria Pinheiro, o ácido hialurônico, ele pode ser líquido, ou pelo menos um gel extremamente delicado, menos denso. Então a gente pode fazer sim nas linhas, como por exemplo nas linhas de lábio. Muito boa essa pergunta, quer dizer, harmonização facial, MD Codes, eles têm também essas técnicas, o uso de ácido hialurônico mais delicado, mais vamos dizer, menos denso, para a gente injetar na derme. Porque até agora a gente está falando de injeções para levantar o rosto e tudo, então não pode ser na derme. Eu estou próximo do osso ou abaixo da pele para criar um efeito de insuflar, né? Sem volume, mas levantar, tensionar os tecidos. Bom, e aquelas linhas que a gente tem, que é o que a gente chama de rugas verdadeiras, aquela da código de barra no lábio, eu não posso usar o ácido hialurônico em gel, porque dá aquela boca horrorosa que a gente vê por aí, sabe? Aquelas bocas duras, né? A gente brinca que a gente vê muito, bom, sem preconceito, mas em alguns lugares no globo. Então, o ácido hialurônico delicado, fininho, a gente usa para preencher e em geral não se tira tudo, mas a gente suaviza essas linhas mais delicadas, essas linhas que ficam, mesmo depois do MD Codes, da harmonização facial, ou mesmo depois de um lifting, elas podem ficar. Então existem esses ácidos hialurônicos que a gente usa pouco densos para preenchimento intradérmico. Estão me perguntando também sobre o biofiller. Legal. Oi, Márcia.
Daqui a pouco eu falo sobre o biofiller, mas hoje a gente está falando muito sobre bioestimuladores de colágeno, né? O que são esses bioestimuladores? São produtos que são injetados logo abaixo da derme que vão estimular a produção de novo colágeno. Um deles é o ácido hialurônico, aí depende da concentração, existem alguns nomes comerciais, no Brasil a gente está começando a ter isso, e existe também o ácido polilático, o nome comercial é Sculptra. O Sculptra ele é um bioestimulador, ele não é exatamente um preenchedor, então não é muito correto a gente falar que vai fazer um MD Codes ou uma harmonização facial com o Sculptra, não tem muito sentido. De qualquer modo, o Sculptra ele é um pó, que a gente compra um frasquinho, a gente injeta soro fisiológico, deixa um tempo para que as esferas, o produto se embeba do soro fisiológico, não cause granulomas, né? E o Sculptra, que é o ácido polilático, a gente injeta também profundo, no meio da gordura, do tecido muscular. E o que acontece? Esse produto ele vai formar novo colágeno, por isso tem que ser profundo. Porque antigamente ele era dito para se fazer em linhas de perioculares e a gente teve, de vez em quando, tinha alguns granulomas. Por isso o Sculptra hoje a gente tem que usar profundo. Ele vai produzir colágeno e esse colágeno produzido, ele estimula a tensão do tecido facial. Então, na minha opinião, eu acho que o Sculptra, e muitas vezes, ele é auxiliar ao preenchimento, auxiliar ao MD Codes, à harmonização facial, porque ele dá um acabamento, ele deixa a gordura e o rosto mais firmes. Evidente que tem pessoas que têm menos desabamento, menos colapso, e aí o Sculptra pode ser a primeira opção também. Mas não é correto a gente dizer, na minha opinião, que o Sculptra é o MD Codes ou a harmonização facial. Ele é um dos fatores na harmonização facial. Muito bem. Oi, Maria Helena. Se o fio também estimula o colágeno? Sim, os primeiros fios de sustentação, eles eram de polipropileno, é um tecido inabsorvível. Hoje a tendência é que os fios sejam feitos de produtos que estimulem o colágeno. Então um desses produtos é o ácido polilático, o mesmo produto do Sculptra. E por que isso? Porque espera-se, e já existem estudos que mostram que isso acontece, no primeiro momento os fios elevam o rosto. Evidente tem um efeito mais limitado que uma plástica, mas bem indicado fica bem bacana. Então o fio feito à base de ácido polilático, ele vai elevar, porque tem uns ganchinhos, e sustentar o seu rosto. Depois que ele é absorvido, esse tecido vai produzir colágeno. Sim. Então, vocês veem, quer dizer, uma harmonização facial, ele é um conjunto de coisas, né? E se você usa coisas que além de sustentar, além de elevar a face, estimular a formação de colágeno, é o melhor dos mundos. Ok? Muito bem. Oi, Patrícia. Então, se também o produto estimula o colágeno, o ácido hialurônico. Olha, sabe que existem estudos que dizem que qualquer coisa que a gente injete no nosso organismo vai produzir colágeno. Isso é uma verdade. Prova disso são as próteses de mama, né? Depois que se coloca uma prótese de mama, aparece uma cápsula em torno dessa prótese. Qualquer produto estranho no nosso organismo vai aparecer uma cápsula em torno. É uma defesa do nosso organismo. Só que é um colágeno localizado, um colágeno fibrótico. Então não é exatamente um produto que vai dar sustentação, rejuvenescimento. Não é, vamos dizer, qualquer tipo de colágeno. Existem os colágenos, por exemplo, das fibroses, que são ruins. Mas, de um modo geral, qualquer coisa que se coloque vai induzir a formação de colágeno. Se eu uso um produto, no caso do Sculptra ou dos bioestimuladores, que eu faço injeções em leques no rosto, naquelas milhares de ilhotas vai se fazer colágeno. E isso é interessante, porque faz-se uma elevação do rosto. Ok? Muito bem, muito obrigado. Tem muita gente que está gostando, espero ter ajudado de algum modo. E a partir de agora a gente vai tentar fazer esse tipo de coisa. Enquete na terça-feira e uma live na quinta-feira. E não deixam de nos seguir, né? No Instagram, a nossa página é @drmuciopoto.
a gente tenta colocar coisas que inspirem as pessoas a se gostarem. Quer dizer, eu gosto muito de dizer sobre isso, a cirurgia plástica ainda é vista como uma coisa menor, né? As pessoas acham que não precisa, tem tanta gente com tanto problema, e eu acho isso extremamente questionável, né? As pessoas elas precisam se amar, isso é desde que o ser humano apareceu na Terra, as pessoas têm vaidade, elas se arrumam, homens e mulheres, sempre foi assim. Então hoje, a cirurgia plástica, os procedimentos estéticos de modo geral, vão trabalhar a nossa autoestima, nossa porque eu também faço em mim, tudo que eu posso. Então é bacana, eu adoro esse tipo de coisa, adoro assim, saber que de algum modo a gente ajuda pessoas. Medicina não é uma área previsível, mas assim, bem analisada, bem conduzida, bem acompanhada, a tendência é que os resultados fiquem legais. Tá bem, meus amigos? Muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado vocês. Tá bem? Um beijo!